Olá, estamos com o programa O Direito na TV, hoje com a professora Keila Comelli Alberton, falando sobre a ficha limpa. Professora Keila, tudo bem? Tudo bem. Hoje vamos conversar então sobre a questão da ficha limpa dentro desse período eleitoral que vivenciamos. Seria interessante que a professora colocasse para o nosso telespectador, falando um pouquinho o que é essa questão da ficha limpa ou ficha suja, e como é que se desenvolveu isso, como é que é esse processo, qual foi o início disso, para na sequência a gente trabalhar um pouquinho com os desdobramentos na aplicação dessa questão da ficha limpa. Perfeito. Bem, a ficha limpa é uma lei recente, de junho deste ano, que é uma lei complementar e que envolve várias questões de inelegibilidade de candidatos a cargos públicos, Ela trouxe a vedação de que pessoas já condenadas com trânsito em julgado ou ainda com decisões de órgãos colegiados, condenatórios no sentido de crimes sexuais, redução à condição análoga de escravo, também crimes já cometidos em outros mandatos, como, por exemplo, contas rejeitadas, não possam mais ser eleitos para mandatos como, vamos ver na sequência se cabia para essa eleição ou não. Então, ela envolve uma questão moral muito importante. Isso leva a público também toda a questão da ficha limpa, cabe ao candidato, então, demonstrar que não possui nenhum processo daqueles proibidos, que proíbem o seu cargo eletivo, e com isso, então, será uma condição para ele se candidatar a um mandato qualquer, Pode ser para presidente, para deputado, para senador, governador, etc. Professora Keila, e de onde surgiu essa questão? Assim, foi do próprio legislativo? Foi uma exigência, ou uma solicitação popular? Como é que foi o surgimento dessa questão da ficha limpa? Bem, isso veio também, além de uma solicitação popular, nós tivemos um parlamentar que batalhou pela aprovação dessa lei. Eu creio que isso, embora não expressamente, isso proveio sim de um manifesto popular, porque a própria sociedade que elege essas pessoas também reclamou por algo que os defendesse da própria, vamos dizer assim, ninguém pesquisa a ficha, ninguém pesquisa o histórico anterior daquele em que está votando. Então, com isso, se elimina a possibilidade, em tese, de que alguém que já seja condenado por um crime, principalmente, eu vejo os eleitorais, já praticados em outros mandatos, se eleja novamente, continue perpetrando abusos contra a sociedade. Na realidade, a proteção é da sociedade. É da sociedade. Então, eu vejo que por mais que tenha partido de um parlamentar, ele visou sempre o interesse da sociedade. E assim, se fala muito né, que o eleitor tem memória curta. Sim. Isso é uma máxima aí que é dita praticamente a cada 2 anos, né, já que temos eleições a cada 2 anos. Na tua visão, Keila, realmente assim, ele tem memória curta? Essa questão da ficha limpa, ela vai ajudar a resgatar essa memória nesses processos eleitorais? Ele já vai, inclusive, Fábio, vedar o acesso. Porque no momento do registro da candidatura, esse candidato já não vai já vai ter o registro impedido, ou se acontecer ele ter o registro autorizado, será cassada essa possibilidade na sequência. Então ele não chega aí às urnas. O próprio público em geral desconhece as fontes de onde localizar se o seu candidato realmente tem uma ficha limpa ou não. Então já impede que essa pessoa chegue ao nosso conhecimento. É uma questão assim que, claro, nós vamos analisar na sequência, a questão de condenar antes de um processo, antes de um julgamento, tem toda uma história que tem que ser realmente analisada. Agora, o fato de ter um histórico, de situações onde aquele candidato, ou aquela pessoa que cumpriu algum tipo de cargo público anteriormente, desabonador, ou seja, isso é complicado, dentro de, assim, quem que a gente vai estar colocando lá? Será que a situação foi isolada, não foi isolada? Então, é uma questão que tem que ser ponderada. A gente não pode simplesmente esquecer esse passado e acabar elegendo novamente para que tenha novas... Então, eu acho que a preocupação é válida, não é, professora? Perfeito, perfeito. E até porque, tendo em vista que
público desconhece, Fábio? Eu penso assim que, enfim, ele paga a pena justamente para devolver para a sociedade, né, para pagar perante a sociedade, tudo bem. Porém, a gente acredita na ressocialização, na reinclusão dessa pessoa, mas num crime desse praticado no âmbito administrativo, eu acho muito complicado. Então, ele vai pagar perante a sociedade, vai ter um tempo maior, ele vai ficar inelegível por 8 anos, né? E com isso, então, quando ele voltar, em tese, ele já aprendeu a lição. Então, em princípio, a ficha, se ele estiver com a ficha suja, é por um período. Mais adiante, ele vai poder concorrer... A lei fala, Fábio, no seguinte... trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Na lei penal, essa ficha fica por 5 anos. Depois de 5 anos, ela não pode mais ser usada para reincidência, né? Então, ele fala nos 8 anos para quem deixa o cargo só para não ser processado, aqueles que abandonam o cargo para não sofrer a condenação durante o cargo, tá? Então, fica ou por 5 ou por 8. Professora Keila, na sequência, né, vamos agora ao nosso intervalo comercial, e na sequência a gente vai trabalhar um pouquinho, gostaria que a professora falasse para os nossos telespectadores como é que funciona para essa eleição, né, ou como é que funcionou para essa eleição a questão da ficha limpa. Se teve uma aplicação, não teve uma aplicação, como é que está, né, quais são os pontos discutidos, né, quem defende que se aplique, quem defende que não se aplique. Então, vamos ao nosso intervalo e na sequência a gente volta com essa conversa.